no livro de Provérbios, que possamos, ao ler esse versículo, meditar nessa palavra e ouvirmos o que Deus colocou em meu coração para trazer à igreja do Senhor nesse dia. Provérbios capítulo 4, versículo 23, Salomão diz assim: sobretudo o que se deve guardar, sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Capítulo 4 é conhecido como o capítulo da exortação paternal, porque desde o primeiro versículo nós percebemos que o sábio Salomão, ele fala como um pai aos filhos. Claro que essa expressão pai, para o hebreu, para o judeu, ela não está ligada apenas à questão paterna do sangue, mas a expressão pai fala de líder, fala de conselheiro. A expressão pai está relacionada também a um professor, a um mestre. Há uma expressão também que fala de responsabilidade, de carinho, de cuidado, de preocupação. Então Salomão aqui não está falando aos seus filhos carnais, aos seus descendentes físicos. Salomão está falando como sendo um rei, ou seja, a figura do rei também era uma figura paterna, de cuidado pelo povo, de responsabilidade pelo povo, de liderar o povo. Então esses conselhos do capítulo 4, essa linguagem, essa exortação paternal, percebamos também que Deus, como um pai, quer falar ao nosso coração nessa noite, como um pai que se preocupa com os seus filhos. E o nosso Deus, mais ainda do que os nossos pais segundo a carne, ele conhece não apenas o nosso exterior, mas ele conhece o nosso coração. E Salomão, ele na sua sabedoria vai ensinar no capítulo 4, versículo 23, que nosso maior tesouro, que nós precisamos guardar da melhor maneira, para o melhor objetivo, é o nosso coração. Aquilo que nós valorizamos, nós guardamos, nós zelamos, nós protegemos. Mais de 70 referências ao coração nós vamos encontrar no livro de Provérbios. No livro dos Salmos, mais de 100 referências. E não estamos falando aqui, na maior parte dessas referências, tanto os salmistas como Salomão, eles não estão falando do órgão físico, se bem que as doenças que mais matam estão relacionadas ao coração, ao órgão físico. E as doenças espirituais, os pecados e tudo aquilo que produz destruição e morte ao ser humano, também tem origem no coração. Então percebam que se os médicos dão tanto valor para o coração e a importância de cuidarmos do nosso coração, com a boa alimentação, com exercícios, o cuidado com as emoções que também adoecem o nosso coração, Salomão vai dizer que guardar o coração é viver bem, não uma vida que o mundo considera como uma boa vida, mas sim uma vida abundante que Deus promete na sua palavra. E isso é possível quando nós guardamos o nosso coração, porque se o nosso coração ele for invadido, se o nosso coração ele for dominado, imagine o seu coração como sendo um lugar de controle, onde quem entra ali se assenta na cadeira
nessa sala de controle que está no nosso coração, vai controlar, dirigir, influenciar toda a nossa vida. Se você abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, e o versículo de número 21, Mateus, capítulo 7, versículo de número 21. A palavra nos diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia dirão, hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Percebam que esse texto está falando de um conhecimento de Cristo a respeito dos seus discípulos verdadeiros, de pessoas que, apesar de terem exercido um ministério com muitas realizações, o Senhor Jesus conhecia o coração deles e sabia que eles tinham um coração distante do Senhor. E Jesus disse, eu não conheço vocês, ou melhor, não vos reconheço como sendo meus discípulos, porque não são os feitos, mas sim como o nosso coração está íntegro diante do Senhor Jesus. Mateus capítulo 5 e o versículo de número 8, as bem-aventuranças, Jesus vai dizer que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, os limpos de coração, os puros de coração. E essa pureza é operada pelo Espírito Santo de Deus. Mas também nós temos uma responsabilidade com o nosso coração. Embora Deus purifique o coração do homem, santifique o coração do homem, limpe o coração do homem, porque é nele que o Espírito Santo habita, é nele que o Espírito Santo passa a dirigir e a exercer a influência, a produzir o fruto da sua presença. Mas há uma responsabilidade sobre nós, de guardar o coração. Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, de tal forma que um ídolo, para exercer um domínio sobre a nossa vida, primeiro ele invade o nosso coração, controla o nosso coração. Os vícios que as pessoas adquirem, quando que algo se torna um vício, ou algo se torna um ídolo? Quando invade o coração, quando aquilo o sacia, o traz alegria, o traz preenchimento, o traz sentido de vida. E quando ele não tem, ele se entristece, ele adoece das emoções, ele não tem vontade para viver. E alguns vícios, sabemos que conduzem à morte, não apenas espiritual, mas à morte física. Quantas pessoas morrem quando poderiam ainda viver muitos dias, muitos anos? Por quê? Porque o coração foi tomado por algum tipo de vício. Drogas ilícitas, promiscuidade, jogos, apostas. E a pessoa começa a se perder no seu comportamento, na sua vida. Salomão, então, sabiamente, ele vai dizer, olha, o coração
não o órgão, mas o centro da nossa vida. É de lá que as fontes vão sair. O que é isso? As fontes, percebam como as saídas, as orientações, as direções. Imagine que o nosso coração é uma fonte de onde brota uma água. E se ele não for protegido, cuidado, guardado, quem entrar lá, ou o que o invadir, vai controlá-lo e vai dirigir a nossa vida. É por isso que o Senhor diz na sua palavra: filho meu, dá-me o teu coração. Davi vai falar no Salmo 51, e o versículo de número 10, você pode acompanhar em sua Bíblia, Salmo 51 e o versículo de número 10, Davi vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse salmo de confissão de Davi, após ele cometer alguns pecados graves, de assassinar um homem, ser responsável pela morte de um dos seus guerreiros, um dos seus melhores soldados, de possuir uma mulher que não lhe pertencia, de envergonhar o Senhor, de macular a sua vida. Ele pede para que Deus criasse nele um novo coração, um coração reto, um espírito inabalável, firme. Por quê? Porque ele havia vacilado. Ele havia vacilado naquele momento. O coração dele foi invadido. Quando ele estava no palácio, ao olhar, viu uma mulher formosa, e esse olhar de Davi levou à cobiça, ao desejo, ou seja, tudo isso invadiu o coração de Davi. E a Bíblia vai dizer que Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas nesse momento, o coração de Davi é invadido, é assaltado, é tomado. Davi nesse momento ele não guardou o seu coração. E como não guardou o seu coração, ele pecou várias vezes, cometeu pecados gravíssimos. Os pecados dele trouxeram consequências graves para ele e para as pessoas, para o reino, porque ele não guardou o seu coração. Quantas e quantas vezes nós pecamos contra o Senhor, porque não guardamos o coração. Quantas vezes nós caímos, porque não guardamos o nosso coração. Guardamos o dinheiro no melhor banco, compramos cofres, fazemos seguro para os nossos carros, para os nossos veículos, colocamos câmeras de segurança, cerca em nossas casas, contratamos seguranças privadas, nos cercamos de todo tipo de segurança para proteger os nossos tesouros, aquilo que nos é precioso, mas não temos o mesmo cuidado com o nosso coração. Deixamos o nosso coração vulnerável, deixamos o nosso coração aberto para qualquer um chegar e tomar conta. Perceba, hoje, por exemplo, nas mídias sociais, nos meios de comunicação, as empresas hoje investem em propaganda, e a propaganda, ela tem um único objetivo, sabe o que é? Entrar no seu coração. Porque quando ela entra no seu coração, ela sabe que ela ganhou você e você vai comprar aquilo. Às vezes você não tem o dinheiro, mas entrou no seu coração. Às vezes você não precisa, mas entrou no seu coração. Ora, mas as consequências às vezes não são tão graves de você comprar um bem. O máximo que você vai fazer é ter que se virar depois para pagar, mas estamos falando agora de coisas muito mais graves, que podem nos destruir. Já percebeu os comerciais de bebida alcoólica?
como que eles são colocados. Não se coloca uma pessoa que destruiu a família, perdeu o emprego, o trabalho, perdeu tudo o que tinha por causa da embriaguez, do alcoolismo. Não mostra as clínicas de recuperação de alcoólatras. Não mostra as pessoas que estão doentes nos hospitais, com cirrose, precisando de transplante. Não mostra. Mas coloca jovens felizes, se divertindo, curtindo a vida. Homens, mulheres, nos lugares mais bonitos. E aí no final faz assim: beba com moderação. Depois de roubar o seu coração, depois de lhe seduzir, invadir os teus sentimentos, de colocar aquela semente de que quem está fazendo aquilo é feliz, vive bem, tem sucesso. E antes isso acontecia com as propagandas de cigarro, não tem mais. Mas com as bebidas continuam, e a gente coloca, quantas vezes nessa pandemia, em que as pessoas estavam desempregadas, sem dinheiro, e a gente entrava no supermercado e via o carrinho cheio de bebida, não tinha um pacote de comida. Cansei de ver isso. Você sabe por quê? Propaganda. Imagina a pessoa em casa 24 horas sendo bombardeado. As propagandas roubam o nosso coração. Elas trabalham na nossa mente, nas nossas emoções. E quando invade o coração do homem, o homem compra, se endivida, gasta o que não tem, adquire vícios, porque invadiu o seu coração. E aí, Salomão ele vai dizer, sobretudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Ou seja, você tem que guardar os seus olhos, você tem que guardar os seus pés, você tem que guardar a sua língua, você tem que guardar muitas coisas. Mas você precisa, acima de tudo, o principal é guardar o seu coração. Por quê? Porque se você deixá-lo vulnerável, quem chegar lá primeiro e conquistá-lo, vai dirigir a sua vida. A sua vida vai ser dirigida por quem controlar o seu coração, por quem invadir o seu coração. Seja um ídolo, seja um desejo, seja uma vontade, seja sentimentos de ira, de vingança, de ciúme, sejam sentimentos voltados para a sua destruição, a destruição de outras pessoas. Queridos, precisamos pensar nessa noite, nessa palavra tão maravilhosa de Deus, que como um pai fala ao nosso coração hoje aqui. Como está o seu coração? Você tem cuidado dele? Hoje o Senhor está falando conosco. Examine as brechas no seu coração. Examine as vulnerabilidades do seu coração. Onde você está mais suscetível a ser assaltado. Pode ser nas suas emoções, nos seus desejos, nas suas aspirações. Pode ser relacionado à sua vida financeira, material, à sua família. Pode estar sendo relacionado ao ministério, à igreja, aos desejos sensuais. Onde estão as nossas vulnerabilidades? Uma vez que identificamos elas, precisamos então nos cercar de cuidados. Se alguém chegar para você e dizer, olha, a tua casa tem algumas vulnerabilidades, você vai tomar as providências. Você não vai esperar acontecer. Você não vai querer pagar para ver. Você vai cercar-se de tudo que você puder fazer para proteger. E assim deve ser com o nosso coração. Embora Deus santifique o nosso coração, cuide do nosso coração, purifique o nosso coração. Quando o Espírito Santo entra no coração de uma pessoa, ele purifica, ele santifica, ele passa a habitar. Mas nós precisamos tomar cuidados. Voltando ao texto de Provérbios capítulo 4,
Se lermos alguns versículos aqui, alguns conselhos de Salomão para nós veremos o seguinte, queridos irmãos. Voltemos ao texto de Provérbios 4. E ele diz assim: atente para as minhas palavras, versículo 20. Aos meus ensinamentos incline os seus ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Primeiro, qual que é a melhor forma de eu guardar o meu coração? Ouvindo a palavra de Deus. Mas não é escutar apenas com o sentido da audição. Não. É ouvir e deixar que essa palavra entre no nosso coração. É ouvir com atenção, com temor, com reverência, com respeito, sabendo que essa palavra é a palavra que nos traz vida, queridos. São bons conselhos. Salomão disse: escute, guarde no íntimo do seu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o corpo. Porque a palavra de Deus, ela não apenas guarda o meu coração, a minha vida espiritual, emocional, mas também guarda o meu corpo. Uma pessoa que tem uma vida diante de Deus, ela cuida tanto bem da alma, do espírito, quanto do seu corpo. Um crente, ele se preocupa com a sua vida por inteiro. E aí é um cuidado com o corpo, é um cuidado com a alma, é um cuidado com o espírito. Tem pessoas que cuidam do espírito, não cuidam do corpo. E aí fica o tempo todo: não, mas Deus cura, Deus repreende a enfermidade. Ora sim, é claro, eu creio que Deus cura. Mas quantas enfermidades acontecem porque a gente não cuidou bem do nosso corpo? Porque a gente exagerou, porque a gente não ouviu recomendações médicas. Cuidar do corpo é ser espiritual, irmãos. Eu não estou falando de um cuidado idolátrico que a gente vê hoje nas academias, que a pessoa ela não tem medo de ter um piripaque lá com a máscara, mas ela vai. Só que se você disser para ela vir para a igreja, ela diz: é tão desconfortável usar máscara na igreja. E confortável é você ficar levantando peso, correndo numa esteira. É confortável demais. Mas é desconfortável usar máscara na igreja. Percebam por quê? Porque estar na igreja ainda não está no seu coração como está na academia. Mas nós precisamos cuidar do corpo com moderação. Boa alimentação. Comer pouco, irmãos. Esse negócio de crente come. Não. Deus quer que você tenha saúde física. Para quê? Para a glória, para viver bem. Para servir a Ele com saúde, com força, com vigor. Amém? Então, guarde o seu coração do quê? Da gula. Guarde o seu coração de comer demais. Não, tem que comer. Irmão, tem gente que você fica até, às vezes, não quer nem convidar para comer uma pizza, porque ele come uma sozinha. O pastor, às vezes, eu quero convidar uns irmãos para sair, mas eu sei que vai ficar pesado financeiramente, irmão. É porque... Quando a gente é jovem, o nosso corpo aguenta excesso. O problema é que você não consegue mudar um hábito de vida. Se você ficar 20 anos se alimentando mal, não guardando o seu coração da gula, quando você tiver 30 anos comendo mal, se alimentando mal, você não vai conseguir mudar isso da noite para o dia. Vamos pensar lá na frente. Vamos cuidar do nosso corpo. Então é saúde, guarde a palavra. Salomão vai dizer assim: olha, coloca uma faca no pescoço, se és um homem glutão. É forte essa palavra. Mas ele fala sobre isso. Os exageros, tudo que é exagerado, significa que aquilo entrou no nosso coração e nós não guardamos o nosso coração.
E nós precisamos ter esse cuidado. Não sermos vaidosos, orgulhosos, né? Não tenha um corpo bonito para você ficar tirando foto nas redes sociais. Isso aí não agrada a Deus. Não glorifica a Deus. Irmãos, irmãs, cuidado com as fotos nas redes sociais. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Não sou contra você passear, não sou contra nada disso. Mas o crente precisa saber ser crente e glorificar a Deus onde ele está. Seja jovem ou seja velho, porque antes era um problema dos jovens, mas agora os velhos também estão sem vergonha. Antes era uma coisa de jovem, agora as mulheres já, uns homens já, sabe, sem vergonha. Ô meu irmão, tenha misericórdia. Que antes era um problema da juventude, mas hoje, as irmãs casadas, uns homens casados, pelo amor de Deus. Pastor, o senhor vê na rede social, veja, eu não sou cego. Aí o senhor fica procurando, não, irmão, está ali, está na minha cara. Fico procurando, não. Antes, se pegava, chamava essas pessoas na frente, disciplinava tudinho. Eu não defendo isso, não acho que isso é o melhor caminho. O melhor caminho é eu chegar aqui para dizer assim: guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Permita que o Espírito Santo cuide do seu coração. Vá à praia, vá para qualquer lugar. Saia, vá à academia. Tem roupas e roupas para ir à academia. Eu não ia falar sobre isso, irmão, mas estou falando porque há uma direção aqui para falar. Então não é pecado ir à academia, não é pecado, mas espera aí, vamos com calma. Será que é todo tipo de roupa? Eu tenho 2 filhas e a Aninha tem 9 anos. E às vezes a gente vai comprar roupa, ela chega lá, papai, as meninas usam. Todo mundo está usando. Falei, filha, mas você não vai usar. Porque isso é trabalhar um hábito. É cultivar um estilo de vida. Eu estou guardando o coração dela. Eu estou preocupado com ela. E eu sei que vai chegar o momento que ela vai ter que fazer isso sozinha. Mas enquanto puder fazer, eu vou fazer. Então precisamos ter esse cuidado. Uma vez a pessoa perguntou para mim, pastor, o que é que o senhor acha da tatuagem? Eu falei assim, por que você quer fazer uma tatuagem? Você faz uma tatuagem para esconder ou para mostrar? Para mostrar. E por que você quer mostrar? Quem tomou o teu coração? Percebe que não é a fazer, é porque eu estou fazendo. Tem gente que vai para a academia que não é para cuidar do corpo, é para cuidar do corpo dos outros. Guarde o seu coração, porque senão você vai para o caminho de morte. Dele procede as saídas da vida. Guarde o seu coração. Ah, pastor, é difícil guardar lá. Então saia de lá. Ah, mas aí... Então tá bom, então pague para ver. Pague para ver. Salomão está dizendo, se não guardar o coração, fontes da vida. É vida para o corpo, é vida para a alma, é vida do espírito. Se eu não guardar o coração, se eu não protegê-lo, eu tenho que proteger o meu coração. Colocar muros, barreiras, vigilância. E dizer, nesse coração tem lugar para a presença de Deus. Nesse coração tem lugar para a palavra de Deus. Nesse coração tem lugar para a vontade de Deus. Não deixe, se perceber que está entrando, tome uma atitude, peça ajuda. Vá ler a Bíblia, vá orar, busque um conselho. Tome as medidas necessárias. Se afaste de algumas amizades. Se afaste de alguns lugares. Cuidado com os olhos, cuidado com os ouvidos, cuidado com a boca, cuidado com os pés.
porque tudo isso eu estou cuidando do meu coração. Davi, o homem segundo o coração de Deus, gente. O coração de Deus. Davi era alguém que amava a Deus, não tenho dúvida disso. Amava ao Senhor, era alguém que tinha experiências com Deus. Mas no momento da vida dele, ele não guardou o coração e caiu e chorou. Foi terrível. Está nas páginas da Bíblia. É de chorar, a gente vê a trajetória de Davi com essas páginas dele. Mas porque não guardou o coração. Estamos sendo bombardeados todos os dias. Pela TV, pelas mídias sociais, pela sociedade. É no colégio, é no trabalho, é na faculdade. Somos atacados. O inimigo conhece as nossas vulnerabilidades. Não conhece todas. Como Deus conhece, como nós conhecemos. Mas ele vai tentar, ele vai jogar as armadilhas, as ciladas, para enredar o nosso coração. Salomão diz sobre tudo que se deve guardar. E ele fala de guardar os olhos, desviar a boca da falsidade, afastar a perversidade dos lábios, que os teus olhos olhem direito. Ele diz no versículo 25, guardar os olhos, a vereda dos teus pés, por onde você anda. Mas ele diz, tudo isso vai dar certo se você guardar o coração. Então você não precisa ter alguém lhe espionando. Não. Guarde o seu coração. O Espírito Santo de Deus está com você onde você vai. Onde você vai. Guardar o coração é a atitude mais urgente para termos uma vida abundante. Saia hoje daqui dizendo, o que eu devo tomar de cuidado a partir dessa noite do que eu vi, para que a minha vida seja uma vida que glorifica a Deus. Vou guardar o meu coração. Aquilo que me tenta, aquilo que tenta me prender, aquilo que tenta me enganar, aquilo que me arrasta, aquilo que me traz para um lado. Opa, eu vou ter cuidado com isso. Vou ter cuidado com isso. Guarde o seu coração. Guardar o coração, guardar aqui fala de proteger. A palavra guardar aqui é muito forte, é tomar todas as medidas necessárias. É como colocar muros, colocar guardas, sentinelas. Os sentinelas de uma cidade, eles eram muito importantes nessa época, porque eles ficavam em lugares altos, seja em muros, em guaritas, e eles observavam, conseguiam ter uma visão de longe, para enxergar a vinda do inimigo, a aproximação do inimigo. E eles precisavam avisar que o inimigo estava se aproximando, que o perigo estava perto. Ou seja, guardar o coração é ter sentinelas, é estar vigilante, é observar já de longe e dizer, olha, ter cuidado com isso. E o que é mais interessante, irmãos, é que se é difícil guardarmos o coração antes da queda, seria normal que guardássemos melhor o nosso coração depois da queda, mas não é sempre isso que acontece. Nós vemos às vezes que nós caímos em algumas coisas e continuamos sem guardar o nosso coração. Lembra-se de Sansão? Sansão foi alguém que brincou o tempo todo em não guardar o coração. Só que teve uma hora que não deu mais. Teve uma hora que não deu mais, e quando ele caiu, caiu de vez. É proteger, é colocar sentinelas, é colocar vigilância. Pensemos hoje no nosso dia como câmeras, como circuitos de segurança, monitoramento, alarmes, cercas de presença. Isso é perigoso.
Eu estou começando a perceber isso aí. Atenção, pais, mães. Às vezes os filhos não conseguem identificar o perigo, mas nós conseguimos. Porque Deus nos dá autoridade de pais, de mães. E às vezes os filhos não conseguem enxergar que aquilo é perigoso, que aquilo é mal, que aquilo é destrutivo. Cabe a nós, como pais, como líderes, como pastores, dizer assim: olha, cuidado, ó, o perigo está ali. Não, mas eu não estou vendo. Acredite em mim, confie em mim. É perigo daquele lado, não vá, espere. Jovem, adolescente, às vezes você não entende. Às vezes há um excesso, de preocupação dos pais. Mas na maioria das vezes é um discernimento que Deus dá aos pais, de terem essa percepção de amizades, de caminhos, de lugares. Porque os nossos filhos, eles se parecem conosco. Você sabe por que os pais conhecem bem os filhos? Porque diz assim: já passei por isso, e eu já sei que ele parece comigo, e eu já sei que ele vai cair do mesmo jeito que eu caí. Que os filhos se parecem com a gente. Então, se parecem com a gente tem uma compreensão de dizer: olha, ele vai tomar a mesma atitude que eu tomei, porque o temperamento dele é quase igual ao meu. Então eu vou alertá-lo, eu vou dizer: não vá, cuidado, guarde o seu coração. Guardar o coração é garantir que as nossas emoções, escolhas, atitudes sejam para o nosso bem, sejam dirigidas por Deus. Fontes da vida, saídas da vida. Se o coração, que é a fonte, ele não estiver protegido, guardado, tudo que sair dele vai sair adulterado, contaminado, sujo. Então vamos guardar o nosso coração. É por isso que a adoração a Deus verdadeira, em espírito e em verdade, de todo o coração. Servir a Deus é servir de todo o coração. Amar a Deus é de todo o coração. Obedecer ao Senhor é de todo o coração. A quem você tem dado o seu coração? Quem você tem permitido estar dentro do seu coração? Cuidado. O coração vai trazer as saídas para a sua vida. Onde a palavra de Deus é semeada? No coração. A parábola do semeador fala disso. A palavra é semeada no coração. E quando cai em boa terra, ela dá fruto. A 30, a 60, a 100 por um. Mas o inimigo, ele também trabalha. Ele vai rodear o coração para tentar arrebatar a palavra. As riquezas, os desejos do mundo também vão trabalhar para rodearem, invadirem o nosso coração. É como se tivesse um exército, irmãos, pelejando pelo nosso coração. O mundo, a carne, o diabo, eles pelejam pelo nosso coração. Mas o nosso Deus, aleluia, Ele também, mais poderoso do que todos esses inimigos, Ele quer habitar no nosso coração. Ele quer escrever a sua palavra no nosso coração. Ele quer dirigir o nosso coração. Ele quer encher o nosso coração com a sua presença. Mateus capítulo 6, versículo 21. Olha o que diz essa palavra. Mateus 6 e 21 diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Percebam a importância de guardarmos o nosso coração. Salomão tinha a sabedoria, o conhecimento, mas ele também não vigiou e não guardou o seu coração. Foi seduzido pelas riquezas, pelo poder, por ter muitas mulheres, muita riqueza, muito poder. Tudo isso invadiu o seu coração. E no final da vida, nós vemos Salomão com práticas que desagradavam a Deus. Por quê? Porque o seu coração foi tomado. Não permita, se hoje sentimentos, emoções, sentimentos que trazem
dor, amargura, tristeza, sentimentos de vingança, de retaliação, sentimentos de ódio, de ira, sentimentos de querer o mal, sentimentos de querer praticar coisas que desagradam a Deus. Peça para que o Senhor hoje purifique o teu coração, a tua mente, e diga assim: Senhor, me ajuda a partir de hoje guardar o meu coração, expulsar dele tudo aquilo que não te agrada, colocar proteção, cercá-lo, Senhor, aleluia, para que ele seja só teu, só teu. Para nós concluirmos, você pode ficar de pé nesse momento? Bendito seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Abra o seu coração diante de Deus. Pastor, se eu abrir o meu coração diante de Deus, é tão difícil. Talvez seja difícil abrir diante de mim, do esposo, da esposa, do filho, do pai. Mas diante de Deus, abra. Deus, Ele não vai te expulsar da presença dEle se você abrir o coração para Ele. Ele não vai te mandar embora. Ele não vai te deserdar. Abra o seu coração para o Senhor. Aquilo que te aflige, aquilo que está comandando a tua vida, aquilo que está te inquietando, emoções, sentimentos, dores, tristezas, vícios, senhores que estão dominando o teu coração. E diga assim: Senhor, esse lugar é só teu, esse lugar te pertence, foi criado por ti e para ti, esse lugar é teu por direito, Senhor. Tu compraste também o meu coração pelo teu filho no Calvário. Feche os seus olhos diante do Senhor nesse momento e ore a Ele. Ore ao Senhor. Ó Deus maravilhoso, ó Deus bendito, ó Deus santo, ó Deus grande e temível. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 15 e versículo 19: porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, procedem do coração, saem do coração. Coração é uma fonte. Mas o Senhor diz nessa noite: filho meu, dá-me o teu coração, para que dessa fonte jorre vida, alegria, esperança, fidelidade, amor. Que desse coração saiam as melhores coisas e você viva na presença do Senhor uma vida abundante. Pai, no nome de Jesus, nesse momento, Senhor, eu te apresento cada um de nós. Sonda o meu coração, diz o salmista Davi no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, examina-me, Senhor. Ó meu Pai, olha para os nossos corações, as áreas que nós fechamos, que nós escondemos, que nós temos medo de ver, de confrontar. E nós às vezes queremos encobrir, nós não queremos encarar, Senhor, algumas realidades do nosso coração, alguns sentimentos, alguns ídolos que ainda permanecem lá. Mas nessa noite nós estamos diante de Ti, que o Teu Espírito Santo agora vai analisando cada cômodo do nosso coração, como uma casa, como um lugar onde o Senhor habita. Ele vai abrindo todas as portas, vai entrando agora e vai tirando toda a dor, todo sentimento de amargura, de tristeza, de decepção, de ressentimento, de ira, de contenda, de vingança, de dor, de mágoa.
Ó Senhor, vai tirando todo o sentimento de pecar contra Ti, de pecar contra nós, contra o próximo. Ó Senhor, visita o nosso coração agora. Meu Deus, cerca o nosso coração, e que possamos agora proteger, guardar, não permitir que nada nem ninguém assalte o nosso coração. Deixa o Senhor tratar o teu coração, meu irmão. Coloca a chave na mão do Senhor nessa noite. Diz: Deus, trata o meu coração, traumas, coisas difíceis que você enfrentou e você ainda carrega aí dentro. Dá a chave ao Senhor. Diz: Deus, olha lá, traz luz para onde está escuro. Receba o perdão de Deus. Perdoe a si mesmo, perdoe aos outros. Feridas que estão há meses, há anos, pecados ocultos, confesse agora diante do Senhor, peça perdão ao Senhor, permita que Deus entre e comande o teu coração. Aleluia. Porque se Ele não for Senhor, outro Senhor se apossará dele. Se Ele não tomar conta, outro Senhor vai tomar conta. Não permita. Diga: Deus, esse lugar é teu. Senhor, toma esse coração em tuas mãos. Aleluia. Dá-me, Senhor, um novo coração. Diz a tua palavra. Dá-nos um coração novo, um coração reto, um coração íntegro, Senhor. Ó Deus, dá-nos um coração saudável, espiritualmente, emocionalmente, Senhor. Dá-nos um coração que pulsa segundo o teu coração. Dá-nos um coração que ama aquilo que tu amas, Senhor, que se agrada e que se alegra com aquilo que te alegra, Senhor. Dá-nos o coração de Jesus. Coloca em nosso coração o coração do teu Filho. Transplanta, Senhor, corações dessa noite. Coloca novo coração. Aleluia. Vamos